pessoal, estamos aqui para o nosso cotidiano de todas as semanas, sempre com um assunto de interesse da nossa comunidade. E hoje não podia ser diferente. Como vocês podem ver aqui, amor exigente. Vocês já ouviram falar nesse amor exigente? Nesse amor que se entrega, nesse amor que se doa pelo bem da pessoa amada, mas que ao mesmo tempo exige. Exige o quê? Que a pessoa que é amada também seja responsável para merecer esse amor. E de que fala esse amor? Esse amor exigente, ele fala da pessoa que sofre de uma doença chamada drogadição, chamada alcoolismo. E aqui em Pelotas nós temos 2 grupos de amor exigente, formado por pessoas que ajudam familiares de dependentes químicos, de dependentes de alcoolismo. E hoje está conosco uma dessas pessoas, que é a Maria Helena, que faz parte de um desses grupos já há vários anos e que vai contar para nós como é que funciona esse trabalho, que é fundamental na recuperação da pessoa que tem problemas com dependência química, dependência do alcoolismo. Tudo bem, Maria Helena? Boa tarde. Maria Helena, nós já tivemos uma excelente conversa ontem aqui na TV Câmara a respeito do trabalho, e aí resolvemos então estender essa conversa para os nossos convidados do cotidiano. Como é que funciona os grupos, né? Porque são 2 aqui em Pelotas, sim, do amor exigente? Bem, em primeiro lugar a gente precisaria assim dizer que o amor exigente é um programa de proteção social que apoia as famílias no sentido de poder ajudar o familiar que está no momento sob dependência química ou alcoolismo, a fim de que se consiga buscar um recurso para que ele busque a sua recuperação. Para isso, nós temos os grupos de ajuda. Os grupos de ajuda, de apoio, né, para essas famílias que funcionam uma vez por semana, nos horários com datas e horários marcados, né, para que a gente possa receber as famílias. Segundas-feiras, no Sindicato dos Motoristas, das 20 às 22 horas, Senador Mendonça, 160. E quintas-feiras, na Igreja da Luz, das 20 às 22 horas também, Rua Anchieta, 3539. 3559? 3559. Isso, Ah, está. Então, o primeiro grupo é o Reconstruindo Caminhos, na Senador Mendonça 160, das 20 às 22 horas. E o grupo Fênix, né, que é o da Anchieta 3559, do lado da Igreja da Luz. Se você usa droga e quer ter uma vida saudável, procure-nos. Isso também serve para o familiar, sim, não é? Sim. Porque, na verdade, quando nós temos um dependente em casa, a família toda, com certeza, é codependente. É codependente, adoece. Como é que a gente trabalha o familiar? Bem, Tereza, nós temos 12 princípios básicos, né? 12 princípios práticos. E nós vamos trabalhando esses princípios um a um, desde janeiro até dezembro. O primeiro princípio são as raízes culturais, né? A nossa história, como nós estamos e como nós chegamos hoje. A constituição da família, como é que se vive, os hábitos e costumes que as famílias têm, inclusive por aí começa a história, né? Porque a gente vê que os valores mudaram e que a época veio caminhando de uma tal maneira que nós nos defrontamos de repente com essa realidade de drogas que nos assusta porque nós não estávamos preparados para isso. Então, o que acontece? Nós vamos estudando. Pais e filhos não são iguais, os pais também são gente, os limites, os recursos são limitados, e vamos estudando, mostrando para o familiar, não é, que a cada momento exige que ele tenha uma percepção da coisa, que ele observe como é que vai introduzir isso na sua vida. A nível de valores, né? A nível de moral, a nível de ética, porque nós sabemos que tudo isso na vida do dependente químico foi caindo, né? Ele
perde os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais. Então nós precisamos resgatar tudo isso, buscar tudo isso. E o familiar precisa estar preparado para isso. Conforme a gente conversou, não é? Pelo fato de não estar preparado, às vezes não se dá de contas que precisa ter limite, sim. Precisa ir até um determinado ponto e saber dizer não. Até nós usamos uma frase muito simples: sim quando possível e não quando necessário. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar. Nós somos os donos da casa, no caso dos pais, né? Os nossos filhos são nossos dependentes, nós provemos a casa para eles. Senão nós vamos nos tornar plenamente zeladores. Não deve ser muito fácil para um pai e para uma mãe se defrontar com uma realidade como essa, né? De repente estar dentro de um grupo, ver que tem outras famílias passando pelo mesmo problema que eles, mas ao mesmo tempo ser colocado em xeque numa situação dessas, não é? Tereza, assim, ó, as famílias, quando procuram o grupo de ajuda, já andaram por muito tentando evitar. Porque quando eles chegam, a ideia que eles têm é de que eles são culpados e que realmente é vergonhoso eles estarem ali porque perderam a autoridade, a condição de autoridade enquanto pais. Então, para eles, naquele momento de chegada, assim, é muito difícil. Depois, a partir da acolhida que é feita na primeira reunião, é acolhida, né? Nós recebemos aquelas famílias em separado, que chegaram pela primeira vez, conversamos, até a nossa colega Rita Silveira, que é responsável pela acolhida, né? Então, ali as pessoas chegam e contam a sua história. E aí nós dizemos, olha, aqui no grupo só muda o endereço, porque a história é a mesma, quase em função das situações, alguns mais grave, outros não tão grave, outros menos grave, né? Mas a situação é a mesma. Então nós queremos que vocês tenham confiança, tenham a tranquilidade de permanecerem no grupo, de saberem que não se fala nada fora daqui, o sigilo é fundamental para que a gente consiga partilhar e trocar as dificuldades. Então aí as famílias realmente choram, contam realmente o que passaram, o que sentiram, como estão se sentindo e o que estão pretendendo. Alguns permanecem no grupo, não é? Buscam, em função da coragem que a gente passa, da fé, da esperança no sentido dessa mudança. Outros, às vezes, acham muito difícil e acabam relutando, não voltando mais. Depois de 1, 2 anos aparece novamente, olha, nós estávamos lá naquele ponto e agora estou pior. Não. Ou o familiar está no presídio, ou o familiar adquiriu alguma doença muito grave, está hospitalizado, internado, ou está no hospital psiquiátrico, né? Então, nós estamos aqui e, novamente, nós acolhemos, conversamos, damos o apoio, fazemos todo o trabalho para que realmente eles consigam chegar lá. Porque, na verdade, o primeiro passo para o amor exigente, que provavelmente seja o primeiro passo também dentro dos alcoólicos anônimos, é admitir. Admitimos que nos tornamos impotentes perante o álcool ou as drogas, não é? Então, esta admissão, ela é difícil também para o familiar. Admitimos que nós somos codependentes do nosso familiar que está doente e que nós também temos que mudar para poder ajudar aquele nosso filho, aquela nossa filha que está com esse problema. Então, admitir que a mudança não é só dele, a mudança também é nossa, isso é muito complicado. É complicado, Tereza, até porque quando às vezes os familiares chegam, eles nos dizem o seguinte: o programa é para ele. Ele que precisa, eu não preciso. Quando nós percebemos que, pelo fato de já ter acontecido tanta coisa, eles já perderam a noção de que realmente estão envolvidos e que fazem parte desse contexto, que são codependentes, que estão doentes porque não dormem enquanto o filho não chega, correm atrás do filho para saber, do familiar para saber onde é que está, às vezes são chamados altas horas da noite em função de polícia, em função de acidente, em função de encontrarem caído em determinado local, não é? Então, quer dizer, eles têm toda uma modificação na sua rotina de vida a tal ponto que não se dão de conta
de que realmente eles estão envolvidos e que eles precisam também se tratar, acompanhar, para que consigam realmente buscar essa vitória que a gente diz que é a recuperação. Até porque, muitas vezes, esta mudança inclui, na hora em que recebe um telefonema desses, deixar o filho no lugar em que ele está. Porque isto faz parte de ajudar o filho a assumir a responsabilidade pelos seus atos. Isso faz sangrar um coração de mãe, faz sangrar um coração de pai, mas é como a gente ajuda um filho e uma filha a se recuperar. Só que para que um pai e uma mãe aceite que deixando o filho passar a noite numa delegacia, deixando um filho no chão, na rua, ele está, na verdade, ajudando um filho, a mudança interna dele é tão dramática que ele prefere fugir do que ouvir isso, não é? Sabes que há muito tempo uma senhora disse para mim, como foi difícil para mim aprender a dizer não. A dizer não, o teu horário é até meia-noite. Meia-noite eu vou fechar a porta. Isso significa que não é meia-noite e 1 minuto. É meia-noite, exatamente a meia-noite eu fecho a porta. Se tu não estiveres, tu não vais entrar. Agora, para isso precisa ter garra, precisa ter fibra, precisa estar tranquilo no sentido de saber que vai ficar do lado de fora, né? E que lá dentro, ela me dizia, olha, eu chorei dentro de casa. Eu chorei, mas não abri. Foi muito difícil. Mas realmente, a partir daí, ele passou a entender que eu também estava mudando. E que eu não ia mais aceitar. Tanto que no Amor Exigente diz assim, ó, eu te amo, mas não aceito o que tu estás fazendo de errado. É isso. E quais são os outros passos? Este é o primeiro passo, né, o de janeiro, vamos dizer assim. E o que vem em fevereiro? Bom, fevereiro, nós temos assim, ó, os pais também são gente. Né? Aquela coisa de que a gente consiga entender que nós também precisamos nos posicionar. Nós precisamos mudar a nossa vida, nos dar aquele valor que a gente perdeu. Até existem algumas situações que são muito interessantes, né? Eu sempre dar o que existe de melhor, de mais bonito, de mais lindo para o meu filho, para o meu familiar. E eu fico relegada ao segundo plano. Então eu preciso entender que eu também sou gente, que eu também mereço um primeiro lugar. E isto é difícil que a família vá entendendo isto aí, não é? Porque precisa amadurecer a ideia, porque a cultura é outra, né? A cultura é aquela de que nós damos o que existe de melhor sempre para os nossos filhos e que o que sobrar fica para os pais. Então acabam se anulando. Exatamente. Né? Aí, se gostavam de sair para jantar fora, não vão mais. Não vão mais. Não se arrumam mais, a mãe não compra mais uma roupa nova, não corta mais o cabelo que cortava antes, não fazem mais uma viagem, porque tudo é em função daquele familiar. Inclusive, o Padre Haroldo, que é o precursor do Amor Exigente lá em Campinas, que foi o fundador da primeira comunidade terapêutica no Brasil, né? Padre Haroldo sempre diz que as mulheres realmente retratavam a desesperança e a tristeza do lar. Chegavam desarrumadas, os cabelos desarrumados, né? Sem uma pintura, e que depois de algum tempo passavam a entender a importância, né, dessa mudança, no sentido de que ele também começa a perceber. Né? Puxa, o que está acontecendo que a mãe mudou de repente? E até muitos dizem, vai para o Amor Exigente, começa a mudança. As mães, a família começa a mudar e a exigir. Né? Exigência na disciplina, né? Vamos exigir. E aí vem o terceiro, né? O terceiro que é os recursos são limitados. Ok. Mas nós vamos falar desse terceiro passo agora, no segundo bloco do programa, porque nós precisamos de um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Você se diverte, se informa, fica por dentro do que acontece de mais interessante na cidade. Cultura, lazer e entretenimento.
Esse é o nosso programa Galeria, que vai ao ar todos os sábados às 4h30 da tarde. Fique ligado! Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Pessoal, esse programa está sendo muito gratificante para mim, porque eu fico pensando no que nós estamos passando de bom. Alguns de vocês que podem estar nos assistindo podem estar se sentindo assim próximos, porque ninguém está livre de algum caso, ou na família, ou algum conhecido, algum amigo, que passe por um problema como esse. Então, vocês estão sabendo do Amor Exigente em Pelotas, desse trabalho maravilhoso que é feito para ajudar tanto a pessoa dependente, quanto uma família, quanto alguém dentro de casa que esteja passando por isso. E a Maria Helena estava nos falando aqui dos passos que são vividos dentro desses grupos para poder ajudar tanto a família quanto o dependente, né, Maria Helena? Sim, nós estávamos conversando justamente sobre os recursos, né? Os recursos são limitados. Os recursos físicos, os recursos financeiros, né? Os recursos emocionais, né? Porque o que acontece? A família vai de uma tal maneira se desestruturando, né? Que perde essa noção, não é? Perde essa noção. Então, às vezes, o que acontece? Gastam horrores, horrores de dinheiro comprando coisas que logo em seguida são passadas adiante, né? Então ficam as dívidas, mas o material todo, tênis, blusa, boné, né? Celular, essas coisas todas vão embora com muita facilidade. Então nós precisamos aprender que os recursos são limitados. Compramos uma vez e acabou, vamos utilizar aquela vez, né? E acabou. Os recursos materiais dentro da nossa casa, quantas coisas às vezes desaparecem, são vendidas, né? Em troca da droga, né? Desde computador, né? Máquina fotográfica, celular, né? Liquidificador, enceradeira, tudo que é possível é vendido, é trocado pela droga, né? E os recursos emocionais, o nosso coração, os nossos sentimentos, como ficam diante de tudo isso, né? Então nós precisamos aprender, enquanto famílias, a mostrar para esse nosso dependente que realmente as coisas precisam ser dosadas com muito cuidado dentro daquilo que a gente pode oferecer. E uma coisa que agora eu estava pensando, Maria Helena, não adianta a gente ficar esperando que as autoridades façam alguma coisa, sabe? Não adianta a gente ficar esperando que a luta contra o tráfico cresça, que se acabe com o tráfico de drogas, que se bote todos os traficantes na cadeia. Isso aí é uma outra história, sabe? São as pessoas, são esses grupos, como o Amor Exigente, como os Alcoólicos Anônimos, como os Drogaditos, como a CAEX, como todos esses grupos, não é, que lutam e que sobrevivem com as suas dificuldades, mas que são grupos que trabalham com amor, com sacrifício. Esses é que fazem esse trabalho de formiguinha e que mesmo que consigam salvar meia dúzia no final de um ano, 20 pessoas, 30 pessoas, esse é que dá o resultado. Porque essa luta contra o tráfico não adianta, ela é mundial. E se a gente for ficar esperando que as autoridades façam alguma coisa, não se salva mais ninguém. Então, este trabalho é que funciona. Eu sei porque dentro dos Alcoólicos Anônimos, e eu estou nos AAs há quase 24 anos, dentro dos AAs,
o que menos a gente fala é, quando é que vai se fazer alguma coisa para subir o preço da bebida, para acabar com o álcool, não sei o quê. Não se toca em política, não se toca nessa questão. A preocupação é conosco, é com ajudar o próximo que chega lá pedindo ajuda. Tereza, sempre nós dizemos o seguinte, que nós precisamos nos mobilizar nesse sentido. Porque pelo fato de termos sido pegos de surpresa, não estando preparados, claro que ficou mais difícil, mas a partir do momento que a gente conhece esses recursos, nós precisamos nos utilizar desses recursos para nos prepararmos e aprendermos a dizer o não, como eu digo. Nós é que temos que dizer não. A droga está ao alcance da nossa mão. Eu pego se eu quiser. Então eu preciso estar preparada para que eu diga não. E esse não é de dentro de mim. Sou eu que tenho que preparar. Assim como as nossas famílias. A gente sabe que os valores da sociedade mudaram muito, né? Mudaram muito, muito, muito. Mas nós precisamos considerar e entender e nos aproximarmos dos valores éticos, morais, espirituais, porque os valores não mudaram. São os mesmos. A verdade, o amor, a esperança, a fé são valores, né? O respeito são valores que nós temos e que nós precisamos cultivar e que eles foram importantes ontem, são hoje e com certeza serão amanhã. E somos nós que precisamos construir isso. Somos nós que precisamos estar preparados para passar para o nosso familiar a importância disso na sua vida. Fique de lado essa história de que o que é mais fácil, o jeitinho, todas essas coisas para nós não interessam. O que interessa é o que vai dentro do nosso coração, aquilo que nós estamos querendo construir para o bem da nossa família, para o bem da nossa sociedade, porque nós fazemos parte dessa sociedade. A família é um elinho pequeno de toda essa imensidão que é a população que está aí. E por isso a gente diz sempre, nós precisamos nos preparar, nós precisamos lutar, precisamos cerrar fileiras para que realmente a gente consiga atingir esse objetivo que tanto a gente deseja. E como é que tu vês assim, dentro dos grupos, existe essa união assim das famílias, eles conseguem ficar lá dentro, quando chega o final do ano assim, como agora, nós estamos em dezembro, não é? Passou-se todo esse ano de 2014. Que avaliação tu fazes desse trabalho de 2014? As famílias estão se sentindo encorajadas a continuar? Vocês têm bastante resultados positivos? Entraram famílias, ficaram, estão conseguindo resgatar esses valores? Sabes, Tereza, que assim é muito difícil, mas nós temos assim um bom número de frequentadores que são assíduos e que estão permanecendo no grupo já há bastante tempo. E isso nos dá assim um entusiasmo muito grande, porque, por exemplo, hoje nós somos 14 voluntários no grupo Reconstruindo Caminhos e 14 voluntários também no grupo Fênix. E é resultado das pessoas que viram o quanto é importante permanecerem no grupo e que resolveram se tornar voluntários junto conosco. E afora isto, a gente percebe assim, a frequência das pessoas. Por exemplo, a semana passada eu não pude vir, mas eu senti falta, porque é o meu alimento da semana. É o alimento que eu recebo para tocar minha semana na esperança, na fé, na luta, para que eu consiga realmente resgatar aquele familiar. E vocês fazem que tipo de trabalho? Além das reuniões, onde mais vocês comparecem? Como é que vocês fazem ajuda assim, para o dependente? Bem, nós, além das reuniões, nós temos uma sala lá no Centro Comercial do Guabiroba, que é para atendimento dos familiares que frequentam o grupo. Tá? Então, familiares, tanto o dependente químico como o seu familiar, marca na reunião. E ali, então, nós vamos até lá a nossa sala, que além do atendimento também serve para as nossas reuniões técnicas, administrativas e a nossa reunião de sentimento, que se faz mensalmente também. Além disso, nós temos o trabalho no Hospital Espírita, né, onde nós vamos e atendemos a ala da recuperação. De 15 em 15 dias, nós fazemos uma reunião com os recuperandos daquela ala. E também, semanalmente, nós vamos às quintas-feiras no hospital para incentivar as famílias, motivar as famílias para que compareçam às reuniões de amor exigente
quer seus filhos seu familiar esteja internado, quer seu familiar já tenha saído, para que dê uma continuidade. E a gente tem percebido que das nossas visitas ao hospital, tem ido muitos familiares com os seus dependentes, né, participar das reuniões. Então, está dando resultado, sabe? E a gente fica muito entusiasmado, muito feliz de ver que a gente está sendo correspondido. Antes de começar o programa, a gente tinha falado um pouco dessas reuniões no Hospital Espírita. Sim. E desse comportamento familiar e dependente, né? Assim que no início o dependente faz uma espécie de chantagem ainda com o pai ou com a mãe, né? Como é que tu vês essa relação deles, assim, mesmo tendo passado por uma internação, estando se recuperando, quase prontos para ir para casa? O que te parece, assim, nessa relação deles, que eles ainda não estão prontos para voltar para a sociedade, para reiniciar a vida? Sim, Tereza, porque o que acontece? Eles ficam um período no hospital, né, onde se processa a desintoxicação, né? A partir dali, eles saem limpos, como eles dizem, estou limpo, estou pronto, né? Mas começa uma segunda etapa, né? Porque na rua as coisas não mudaram, continuam do mesmo jeito, que é o que nós dizemos para eles. Quando vocês chegaram aqui no hospital, vocês chegaram ou porque estavam correndo risco ou porque estavam colocando em risco a vida de alguém. Então, a partir daí, vocês passam no hospital para o quê? Para terem um momento de trabalho, de acompanhamento médico, né? De toda aquela função que vai fazer com que vocês retomem a posição anterior a esse período. Agora, do lado de fora, a coisa continua como está. Vai depender de vocês procurarem um acompanhamento do grupo de ajuda Amor Exigente, do NA, do AA, né? De todos os grupos que tem, porque Pelotas tem uma gama de recursos nesse sentido. Nós tem temos, uma gama de recursos. Tem grupo em tudo que é lado. Em tudo, né? Quanto é lado. E em tudo quanto é dia. Então, falta o quê? A vontade dele procurar. Né? A vontade dele querer realmente buscar a sua recuperação. E como a gente diz, olha, isso está dentro de ti. Essa chavezinha é tu quem tem. Tu pode abrir a chave do teu coração e buscar aquilo que tu desejas para ti. A opção é tua, a escolha é tua. Tu tens o livre-arbítrio para escolher o que tu queres fazer da tua vida. Só não dá o direito a ninguém de mexer na tua felicidade ou na tua infelicidade. Tu é o responsável. Porque o que a gente sempre diz dentro dos AAs, ninguém vai pegar um copo de bebida, abrir a tua boca e botar lá dentro. Né? Mas quer dizer, a tentação está ali na porta, o traficante vai estar no mesmo local, o bar não mudou de local, né? A esquina onde tu vai encontrar os amigos tá lá, não é? Agora, é aquela coisa, a pessoa tem que ficar se resguardando, vai para dentro de casa, não sai de dentro de casa, passa um tempo como numa recuperação mesmo. Convalescendo, como a gente diz. Né? É isso aí. Porque aquilo é uma doença. É uma doença. E precisa, nesse momento, assim, ó, quer dizer, saiu do hospital, né? Ou saiu da comunidade terapêutica, né? Saiu. Vai de cara ir para uma festa onde sabe que a bebida e a droga estão solta? Muito difícil de conseguir se conter. Precisa antes passar por todo um trabalho, né? Procurar ter a vivência social que tem com a família, né? Participar de eventos, procurar trabalhar, procurar estudar, procurar os grupos de ajuda que lhe dão suporte para que ele consiga vencer as dificuldades. Porque isso demora um tempo muito grande. Não é estou pronto, já saí. Não, eu preciso do grupo para que eu consiga me realimentar e conseguir saber dizer não quando necessário. Até porque o convívio familiar, a gente sabe que ele é cheio de problemas, não é? E a pessoa, quando está em recuperação, quando ela está limpa, ela vê o mundo, não é? Com a cabeça limpa. E aí, muitas vezes, os conflitos afloram, não é? Então, um grupo como o Amor Exigente, ele é importante para quê? Para ajudar tanto o pai, a mãe, quanto a pessoa que está se recuperando a trabalhar esses conflitos, não é? Para poder estar em casa mais em harmonia. Exatamente. Não é? Exatamente. E, inclusive, essa partilha que se dá no grupo, não é? Das experiências que são vividas por um e por outro, essa troca, a família vai conseguindo tirar, né,
uma conclusão com relação à maneira dela. Às vezes a maneira como eu trabalhei não é a mesma maneira que tu trabalhaste, mas eu juntando de um lado e de outro alguma coisa, eu vou conseguir buscar uma maneira diferente para poder acompanhar aquele meu familiar. E, inclusive, eu também me modificar, né? Com relação às minhas coisas, com relação às coisas que eu converso com ele. E uma das coisas que a gente sempre fala, né? A família precisa estar unida. Na hora que um disser sim, o outro vai dizer sim também. Na hora que um disser não, o outro vai dizer não também. Depois conversam e acertam, né? Mas precisa haver essa cumplicidade familiar no sentido de poder ajudar. Eu me lembro de um depoimento de uma senhora casada com um dependente de alcoolismo, numa reunião de Al-Anon, que é o grupo de familiares de alcoólicos anônimos. E ela dizendo que ela precisava de mais daquelas reuniões, porque o marido bebia, e parava de beber, e era internado e voltava, né, aquela função toda. E quando ele estava sóbrio, ele queria assumir as rédeas da família. Mas ela estava tão acostumada a ser ela tomar conta da casa, por causa dos períodos de alcoolismo dele, que ela não conseguia aceitá-lo sóbrio. Então ela precisava estar no grupo para aprender a aceitá-lo sem beber. Porque tinha ocasiões em que ela preferia que ele estivesse bêbado para não se envolver com ela, sabe? Então, isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa impressionante, É isso mesmo. Mas é o que acontece. Mas é o que acontece, exatamente. Tanto, né, que às vezes em casais, né, em que existe a drogadição, de repente, após o término da drogadição, que passa por uma recuperação, o casal acaba se separando. Porque não conseguem mais se harmonizarem. Mas nós vamos terminar o nosso programa com um pensamento positivo. Vamos terminar o programa pensando nessa coisa maravilhosa que é esse trabalho que o Amor Exigente faz, agradecendo a Maria Helena por estar aqui com toda essa energia positiva. E eu queria deixar de novo os endereços para vocês do grupo Reconstruindo o Caminho, na Rua Senador Mendonça, 160. As reuniões são às segundas-feiras, das 20 às 22 horas. Apareçam lá. Não tenham medo de chegar lá. Dá só o primeiro nome, não é? Se a pessoa não quiser dar o nome todo, não precisa nem dar nome. Não. Tá? Vai sair de lá, se encontrar na rua, não quiser cumprimentar, não precisa. Não cumprimenta. Tá? O Grupo Fênix é na Anchieta, ao lado da Igreja da Luz, 3559, às quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Por favor, não continue sofrendo. Tá? Faça da sua vida uma coisa boa, faça da vida do seu filho, do seu familiar, da sua filha, faça da sua vida uma coisa melhor. E Maria Helena, obrigada, viu? Que nada, ótimo nós ter estamos às recebido ordens, você sempre, aqui. sempre. Muito Por obrigada favor, pela oportunidade. Se precisar de alguma coisa, procura a gente aqui na TV Câmara, que nós estamos abertos a receber. Tá Muito bem? obrigada.